Olá, tudo bem? Eu sou o Cláudio Moraes, jornalista do Núcleo de Difusão Científica da FAPIMA, Fundação de Amparo à Pesquisa do Maranhão. Esta é a 17ª edição do Cientista.com, um programa de entrevistas quinzenal aqui pelo canal YouTube FAPIMA Oficial. E vamos apresentar o nosso convidado de hoje, o professor Lídio Gonçalves Lima Neto, diretor-geral do LACEN, Laboratório Central de Saúde Pública do Maranhão. Seja bem-vindo, doutor Lídio Neto. Boa tarde. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite e estou aqui à total disposição. É uma satisfação receber você hoje em nosso programa Cientista.com. Lídio Neto é doutor e mestre em Ciências Farmacêuticas pela USP, Universidade de São Paulo. Foi aluno visitante da Universidade de Illinois, em Chicago, nos Estados Unidos, e é graduado em Farmácia Bioquímica pela UFMA, Universidade Federal do Maranhão. É pesquisador permanente do Programa de Mestrado em Biologia Microbiana da Universidade de Selma e professor do Programa de Doutorado da Rede de Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal, Bionorte. Tem experiência em Biologia Molecular aplicada à Imunologia, Bacteriologia e Virologia Médica. Foi bolsista Produtividade em Pesquisa da FAPIMA. Doutor Lídio, explica para a gente como é realizado o trabalho do LACEN, o Laboratório Central, nesse momento de pandemia da Covid-19. O Laboratório Central ele é um laboratório referência no estado, né, de média e alta complexidade, e que, durante a pandemia, né, implementou o diagnóstico molecular no estado. Né? Então, assim, a gente é responsável pelo diagnóstico molecular, que é um dos... que é um dos critérios, né, que são utilizados para identificar se o paciente tem a Covid-19 ou não. Mas o laboratório tem mais de 100 anos de existência, não é isso? Inclusive, recentemente, né, o laboratório completou 102 anos de existência, na qual presta esse serviço, né, para a sociedade maranhense. Aumentou muito o trabalho do LACEN em função dessa pandemia, não é isso? Sim, aumentou bastante, porque assim, o LACEN ele tem um papel fundamental na vigilância epidemiológica do Estado, né, nesse contexto, né, de que a gente é referência, né, nesses exames de média e alta complexidade que dão suporte a todos os municípios na vigilância epidemiológica. Estou falando sobre a Covid. Explique para a gente esses termos, novas cepas e novas variantes do vírus. O que isso significa efetivamente para o leigo entender? Então, assim, o vírus, ele acaba se adaptando, né, a se multiplicar. Né? E com isso, durante a sua alta taxa de transmissão, ele adquire modificações genéticas. Ou seja, ele se adapta a viver para sobreviver, vamos dizer assim. E com isso, nessa modificação, ele pode se tornar mais agressivo. Não é o que geralmente acontece, mas pode, durante esse período de infecção, ele se mudar. Então, só para que todo mundo entenda, né, nós, seres humanos, também nos adaptamos. Essas mutações estão relacionadas à evolução de toda a espécie, assim como o vírus. Então, o que acontece? O vírus, né, ele é constituído, como por exemplo o coronavírus, ele é constituído por 3.000 letras, que constituem o material genético dele. Da mesma forma que nós, né, seres humanos, possuímos 3 bilhões de letras. Lógico, como é uma partícula viral, é algo mais simples, ele tem um genoma menor. Né? Dessas 30.000, né, ocorrem modificações em suas letras, que são chamadas de nucleotídeos. E qualquer modificação dessa pode resultar numa maior afinidade do vírus ao seu hospedeiro, uma maior afinidade do vírus em infectar. E é isso que está acontecendo recentemente. Como, por exemplo, a variante de Manaus, né, que é a variante P1, agora mais recentemente, né, houve a modificação dessas nomenclaturas, né, nessa adaptação, ela se tornou mais transmissível. E com isso, maior número de pessoas foram transmitidas por esse vírus. Quantas variações do vírus
do que provoca a Covid-19 já foram identificadas no Maranhão? Então, no Maranhão, lógico, em dezembro, janeiro, era um dos estados que tinha uma maior variedade de variantes detectadas, pela essa nossa parceria, né, com os institutos de referências nacionais e projetos que a gente tem realizado aqui no estado. Então, assim, tem 4, as mais prevalentes, não são as únicas, mas eram as 4 mais prevalentes. O cenário atual, a gente acredita que já há um domínio, assim como aconteceu em todos os outros estados, dessa variante que é chamada variante popularmente, né, variante de Manaus, porque foi lá a primeira vez detectada em dezembro. Então, assim, essa distribuição, né, de prevalência das principais variantes está diretamente relacionada com a maior taxa de transmissão das mesmas. Então, como a P1 ela é mais transmissível, rapidamente ela acaba dominando o cenário, ou seja, rapidamente ela acaba se tornando a mais prevalente dos estados. Só para você ter uma ideia, um dado mais atualizado que a gente tem e todas as amostras sequenciadas no Brasil inteiro, mais de 90% já são, né, essa variante, né, chamada P1, que, lógico, recentemente, esses dias atrás, foi reclassificada, né, as variantes de preocupação em alfa, beta, né, gama e assim por diante. Mas isso não significa que ela seja mais letal. Ela é mais transmissível. Isso já não houve um consenso em relação a isso? Porque assim, a letalidade do vírus é pouco provável que a gente tenha essa maior letalidade, porque é alteração dessa fisiopatologia, sabe, da doença. Então, assim, ela interage com o receptor, esse receptor não é modificado, né, porque é nosso, e ganhando, né, o espaço intracelular. Nesse momento, toda a fisiopatologia dela, né, ela agride, né, nossas células. Então, só para você ter uma ideia, um dos pontos importantes é que ela induz a morte da célula gerando inflamação, o que não é comum, né, em outras infecções. Por isso ela é tão agressiva. Um dos motivos, dos vários outros que a gente tem relatado. Agora, é importante entender a questão da matemática do caso. Então, se eu tenho 100 pessoas infectadas, menos pessoas vão estar, né, de forma grave. Mas se eu tenho 1 milhão de pessoas infectadas, proporcionalmente, mais pessoas vão precisar, né, de cuidados na unidade de terapia intensiva, vão ser entubados e possivelmente mais taxas de, né, óbitos vão ser registrados. Tá? Então, assim, pelo fato delas serem mais transmissíveis, né, e também um outro ponto importante de reduzir a eficácia da vacina pela sua interação com os anticorpos e células de defesa, né, ela acaba se tornando mais agressiva. Por isso que elas são chamadas de variantes de preocupação. Como evitar que novas variantes surjam? O principal ponto, e isso é fato, isso é consenso, né, primeiro é reduzir a taxa de transmissão. Então, que a população entenda que vacina ela é uma medida de proteção coletiva, ela não é individual. Nenhuma vacina é 100% eficaz. E outro ponto, manter as medidas sanitárias. Só posso ter contato, parece algo simples, mas é tão importante que eu não posso coçar meu nariz, minha boca e meus olhos sem antes lavá-las. É um ato tão simples, mas ele é muito eficaz. Porque o vírus ele é totalmente inativado, isso é fato, isso desde o início, né, se tinha aquela dúvida, mas se foi rapidamente confirmado, ele é muito sensível à limpeza. Água e sabão, álcool em gel, e com isso você, né, inclusive, outro ponto importante para ser mencionado é que lá no início da pandemia, em março de 2020, né, se falava muito na permanência do vírus em objetos, né, e o que hoje já caiu um pouco, né, o tempo da permanência dele é bem menor. Essa transmissão principal é via respiratória. Certo. Então, se a gente manter o uso de máscara, se a gente manter o distanciamento de 2 metros, e se a gente evitar o contato, né, com a boca, nariz e olhos, sem antes lavar as mãos, a gente já vai estar reduzindo muito a sua transmissão. Um outro ponto para reduzir a presença das variantes é a vacinação em massa. Já se sabe, isso é fato, né, o Reino Unido já publicou alguns estudos
Os Estados Unidos também está publicando, e já tem um estudo recente do Butantan feito na cidade do interior de São Paulo, Serrano, mostrando que se você tem acima de 60%, no caso o estudo mostrou 70%, reduz muito, né, a transmissão, óbitos, e com isso eu consigo, né, reduzir a possibilidade de novas mutações e novas variantes. Nos Estados Unidos já tem 50% da população vacinada, eles já liberaram quase tudo, não é isso? Mas no Reino Unido havia uma previsão de reabertura das aulas, mas eles retrocederam, não é isso? Retrocederam pela incerteza da gravidade da cepa indiana. Então, assim, é melhor prevenir. Vale lembrar que o Reino Unido, né, ou seja, a Índia, ela era colônia do Reino Unido, então lá tem uma população indiana muito grande. Então, com isso, em algumas cidades, né, da Inglaterra, que pertence ao Reino Unido, observou um aumento do número de casos. E por precaução, enquanto não tem estudos, essa alteração foi recente, né? Então, enquanto os estudos não estão sendo publicados para saber o quanto essa, né, nova variante era mais agressiva do que as outras, por precaução se manteve, né, as medidas. Mas, lógico, por precaução. E numa pandemia, lógico que sempre é importante mantermos, né, essa precaução. Certo. Como você falou, em Serrano, né, em São Paulo, 75% da população já foi vacinada, né? Então, já teria ocorrido o que é chamado de imunidade de rebanho, é isso? Lá em Serrano? Então, o que acontece é o seguinte, quando você tem uma vacina que a eficácia, por exemplo, é 50% a eficácia de você não desenvolver a Covid-19. Lógico que você vai ter que calcular qual a porcentagem que a população precisa estar vacinada para que você tenha um controle da pandemia. Isso é importante, porque, veja bem, eu tenho que identificar que nem todo mundo que vai ser vacinado vai conseguir induzir a resposta imunológica suficiente para não ter a doença. Esse é o primeiro ponto. Mas o mais importante de tudo isso, gente, é não impactar no sistema de saúde. Ou seja, o cara que vai ter um leve resfriado, ele vai ficar isolado em casa. E não vai impactar o sistema de saúde. O sistema de saúde vai funcionar porque não existe só o Covid-19. Tem várias outras doenças, tem várias outras condições clínicas que precisam de tratamento. Tá? Então, assim, o que é importante é entender esse cenário, né? Lógico que esse é apenas um estudo com uma das vacinas, outros estudos vão ser, mas já é uma grande esperança, mostrando que uma vacina que não é da mais eficaz, mas é uma das mais seguras. Em Serrano foi qual? Foi a Coronavac? Foi a Coronavac. Foi a Coronavac. Foi um projeto do projeto S, chamado, né, do governo de São Paulo, em parceria com o Instituto Butantan. Então, assim, hoje já se sabe que é um cenário favorável se existir a vacinação em massa. Os dados, houve redução, né, bem significativa, né, em relação ao número de novos casos e de internações e óbitos na cidade, em comparação às cidades próximas. Solídio, e em relação à variante indiana, né, já há 6 casos confirmados no Maranhão, o que se sabe efetivamente sobre essa variante, né? O caos, por exemplo, que aconteceu na Índia, foi em decorrência da variante ou foi em decorrência das condições sanitárias daquele país? Eu comparo a situação que aconteceu na Índia com a situação que aconteceu em Manaus. Então, assim, são as duas coisas. Lógico que quando você tem uma variante que ela é mais transmissível, você tem mais facilidade de transmitir ao próximo se as medidas sanitárias não forem cumpridas. Sabe-se que a partir depois de dezembro, né, os cultos religiosos foram liberados no local, aglomerações, as medidas sanitárias não estavam sendo respeitadas como deveriam. Lembra que lá a gente tem um país com 1,4 bilhão de habitantes. É altamente populoso as cidades. E com isso dificulta ainda mais o isolamento social. Tudo isso levou a um cenário favorável para aumentar a sua transmissão. E quando o vírus começa a transmitir, aí você perde o controle. Porque você não consegue tomar rapidamente medidas necessárias para que o sistema público de saúde não entre em colapso. Foi o que aconteceu. Lógico que em qualquer lugar do mundo, no cenário em que nós estamos há mais de um ano, utilizando os mesmos reagentes, os mesmos remédios, oxigênio,
uma hora pode faltar. E quando você sobrecarrega, a ausência desses medicamentos, a ausência de oxigênio, a ausência de materiais necessários hospitalares necessários, acabam sendo complicado o seu manejo clínico. Isso gera, lógico, um aumento da gravidade da doença. Parece que o caso mais recente de uma nova variante é uma cepa híbrida, né, do Reino Unido e da Índia, que teria ocorrido no Vietnã. É isso mesmo? É muito importante que qualquer sinal vermelho que seja ligado seja investigado o mais rápido possível. Então, o governo do Vietnã já fez o isolamento, já fez a busca já fez o que é que eles estão fazendo lá, que é muito importante, isso se vai de exemplo para os outros países. Já fez uma testagem em massa e um aumento do número de amostras sequenciadas, para saber se, de fato, aquela variação está sendo mais transmissível. Veja bem, nem sempre o que a gente observa in vitro, que são os ensaios mais preliminares que tem, reproduz em vivo. Por isso que esse aumento da testagem em massa, né, e também o aumento do número de amostras sequenciadas, o que isso quer dizer? O aumento de identificação das variantes e o quanto que percentualmente predomina naquele local, já diz muita coisa. Por exemplo, eu vou dar o cenário da P1 aqui no Maranhão. Eu ainda estou falando P1, porque ainda era, até antes de ontem, o que todo mundo conhece como uma variante de Manaus, né? Então, assim, em janeiro, esses foram os dados que a gente tem. A gente produziu aqui no Maranhão em parceria com a Fiocruz e o Instituto do Chagas. Então, em janeiro, a gente era 14% de prevalência. Em fevereiro, já foi para 60%. Isso mostra o seu predomínio sobre as outras. E é isso, mais ou menos, que o governo do Vietnã está fazendo. Quanto ela, percentualmente, está dominando. Isso é usado como cálculo da taxa de transmissão, taxa de internação e óbitos. Mas isso tudo são estudos que estão sendo feitos agora. Lógico que isso liga, né, um sinal de vermelho para a gente. Sim, aqui no Brasil, recentemente também teve o caso de Pernambuco, do Agreste, né? Houve uma explosão de casos. Pode ser uma nova variante? Já existe alguma informação sobre isso? Não, ainda não. Porém, sabe-se que, por exemplo, a variante P1 já tem sublinhagens. A própria variante da Índia já tem 3 sublinhagens. Então, assim, esse descontrole em relação ao número de infecções, o grande problema pode ser esse. Uma variante que já é agressiva poder se tornar mais agressiva. Veja bem, não é rápido que isso acontece, mas pela sua alta transmissão, né, e isso já está acontecendo. Por isso que é importante esse trabalho, como já foi mencionado, né, vacinação em massa, né, e manter ainda as medidas sanitárias aqui no Brasil. Existe um modelo matemático, né, que foi concebido aí por um consórcio de universidades que apontam que a vacinação no Brasil só terminaria no Natal do ano que vem, 2022. O que fazer para que isso, na verdade, seja modificado e que isso ocorra de forma mais antecipada? É fato. Tá? Isso é fato. O Brasil iniciou de forma, né, muito tardia a sua vacinação. O Brasil é referência em vacinação no mundo. No Brasil existe um Programa Nacional de Imunização que é referência. Vale ressaltar, né, a vacinação de influenza, que é um dado, inclusive, gerado por nós, os laboratórios centrais, junto com nossas referências, Evandro Chagas, Fiocruz e Adolfo Lutz, que a gente informa as agências, né, os institutos que produzem vacinas, quais são as variantes que circulam, né, no Brasil, e todo mundo informa. E aí novas vacinas vão sendo produzidas. Então, assim, essa velocidade de informação, ela é fundamental. Bem, em relação ao Covid-19, né, a gente, lógico que as vacinas foram produzidas em tempo recorde. Agora, veja bem, olha como a população precisa entender que as vacinas, sim, são eficazes. Hoje foi publicado, né, que, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, né, a União Europeia aprovou a Coronavac. Né? Então, a Coronavac agora já oficialmente é uma das vacinas autorizadas para seu uso emergencial no Reino Unido, ou na Europa. Então, assim, por quê? Porque a tecnologia da Coronavac é uma tecnologia utilizada há muito tempo, do vírus inativado. A tecnologia da vacina de Oxford, né, também é uma tecnologia utilizada, né,
em outros modelos, como o vírus não replicante, a mesma da Sputnik, da Rússia, inclusive o Instituto Galileia, né, que é o instituto que é relacionado com a vacina da Sputnik V, ela também participou da produção da vacina lá em 2004, da SARS-CoV-1, a mesma situação da de Oxford, que ele já pegou a mesma linha da produção da vacina para SARS-CoV-1 para o SARS-CoV-2, só fez a modificação da proteína S, que houve essa modificação em relação a esses vírus. Então, assim, as únicas vacinas que são novas, né, tecnologia nova, que são muito eficazes, é a da Pfizer, da Moderna, que são vacinas de RNA, pela primeira vez implementada. No entanto, elas se mostram altamente eficazes e seguras. Assim, se não fosse segura, né, já teriam relatos no mundo inteiro de problemas agudos. Então, assim, a população tem que ficar tranquila, sim. À medida que as vacinas forem disponibilizadas, a gente precisa se vacinar. E aí vem a pergunta que você me fez. O que é necessário para reduzir essa projeção para final do próximo ano, visto que os Estados Unidos, por exemplo, este ano já está projetando 100% da população tá imunizada, né? É Israel, que está sendo também referência, Emirados Árabes Unidos, Inglaterra, Reino Unido e outros. Né? Então, assim, o que é que tem que se fazer? Negociar com o máximo número de fabricantes e continuar incentivando a Fiocruz a produzir a vacina da AstraZeneca e continuar incentivando o Instituto Butantan a produzir, né? Ou já se relata que a produção, né, desses institutos, concomitante à compra, né, de vacinas prontas vindo de fora. Hoje já tive, né, a notícia, por exemplo, que o governo federal já está negociando com outras empresas para, assim que forem aprovadas, disponibilizar para a gente. Já tem negociação, já foi negociado com a Pfizer, já está vindo, já tem o consórcio pela Organização Mundial de Saúde que disponibiliza a vacina. Então, assim, o segredo é esse, né, que na verdade não é nem segredo, né? Negociar com o maior número de fabricantes para que a gente consiga fazer essa vacinação em massa aqui no Brasil. Sim, e o fato da OMS ter aprovado o uso da Coronavac é uma sinalização de que, em relação a Sputnik, né, pode acontecer a mesma coisa, tirando, sim, é claro, a questão política, mas, digamos, se fosse uma questão eminente técnica. Sim, de fato. Eu acho que, assim, o que as instituições regulamentadoras fazem é isso. Elas avaliam se realmente os dados comprovam a eficácia, comprovam a segurança, e, além disso, a segurança também da produção. Será que a produção em larga escala vai ser com qualidade suficiente para que, né, ela mantenha aquela eficácia e segurança? Será que a conservação está adequada? Será que tudo que foi feito desde os estudos, né, pré-clínicos, fase 1, fase 2 e agora fase 3, estão de acordo com o que as agências preconizam como aprovadas? Então, assim, tudo isso é avaliado. Então, assim, são pessoas sérias que fazem todo esse processo e eu tenho certeza absoluta, né, que praticamente todas as vacinas vão ser eficazes, sim, porque a gente evoluiu muito na questão da produção de vacinas. O governo do estado do Maranhão iniciou, né, uma força-tarefa, né, para vacinar 100 mil pessoas em uma semana. Né? Que resultados isso pode levar em relação à questão desse cenário de pandemia? Isso é muito importante. Acho que tudo que for feito em prol da vacinação em massa, ela tem que ser, né, valorizada. Já está provado, né, como a gente já mencionou, o estudo em Serrano, no interior de São Paulo, mostrou que caiu drasticamente o número de novos casos, internações e óbitos na cidade. Então, assim, tudo que for feito, e aí parabenizo o governo do estado por isso, né, que está atuando de uma forma, né, muito precisa, né, inclusive até a atuação no caso dos indianos, que foi, né, muito preciso, a gente controlou a disseminação. Então, todas essas tarefas, né, essas atividades são fundamentais para a gente dê segurança à população. Né? Então, assim, tudo e lógico, tudo é importante, mas lembrando que o protagonista principal é a população. Sim. Sem elas, a gente não vai conseguir, né, vencer, né, passar por essa pandemia. Então, a gente precisa muito da ajuda de todos e a compreensão que a pandemia ainda não acabou. Né? Estamos vendo uma luz no fim do túnel? Estamos vendo no fim? Estamos, mas não é o momento. O momento ainda é de manter as precauções,
porque a vacina está chegando e a gente vai conseguir, né, passar Pois é, mas para a fase pós-Covid. Né? Mas a gente anda por São Luís, parece que a população se cansou, né? Parece que tudo voltou ao normal. As pessoas parecem que esqueceram que a situação, na verdade, ela é crítica, né? O que você pode avaliar em relação a isso? Qual a sua recomendação? A gente tem que tomar muito cuidado, porque isso aconteceu já no cenário da segunda onda. Quando mais você relaxa e pensa que o vírus não está transmitindo, vem uma próxima onda de transmissão. Por isso que não é o momento ainda para o relaxamento, é o momento ainda do sinal amarelo, que a gente consiga entender o atual cenário. Então, a gente sabe que, né, se a gente não tomar cuidado e a vacinação em massa não for feita de forma mais rápida possível, a gente não vai conseguir, talvez, evitar uma terceira onda. Então, assim, esse é uma projeção ruim. Qual a projeção boa? Que a vacina venha e que a população entenda, né, que é necessário ainda manter as medidas sanitárias. Professor, e temos uma novidade aí, né, agora, com a possibilidade da disputa da Copa América no Brasil, né, após a recusa da Argentina, da Colômbia, né, e com a possibilidade de vir jogadores de vários lugares do mundo, pessoas de vários lugares do mundo. Qual a sua avaliação sobre isso? Então, assim, realmente uma pergunta complicada de responder, porque, assim, eventos esportivos, eles são importantes, mas não é o cenário atual do Brasil. O cenário atual do Brasil, no sentido da pandemia, não é favorável para receber grandes eventos. Então, assim, entenda que todo um protocolo, ele precisa ser bem estabelecido e bem desenhado. Até uma semana atrás, por exemplo, o Brasil não tinha um protocolo, por exemplo, de controle de fronteiras. Né? Ou, por exemplo, controle de portos e aeroportos. Então, assim, como a gente vai confiar que todas as medidas vão ser tomadas de forma adequada, assim vão vir, né, pessoas de vários lugares, não só uma questão da vinda para cá, mas também da volta, né, da dispersão de variantes, sabe? Então, assim, a gente entende, né, que grandes eventos já foram prorrogados, que já foram cancelados, né, mas também a gente entende que este momento é um momento de precaução. É um momento em que a gente tem que tomar todos os cuidados. Então, assim, uma opinião pessoal, tá? Agora eu vou colocar uma opinião pessoal. Não é o momento. Não é o momento de um evento com né, com essa dimensão. Por quê? Porque mobiliza muita gente, mobiliza delegações, não é um jogo isolado que é feito de um campeonato, sabe? Não, é todo um evento voltado, né, para uma Copa América, de vários países disputando no mesmo local. Então, assim, é importante que a gente, né, esteja precavido. Por isso que, se for para realizar, tem que ser toda uma logística, né, avaliando o cenário atual do país. Professor, você é um pesquisador, você já teve vários projetos apoiados pela FAPEMA, né? E nesse ambiente da Covid-19, você também tem realizado pesquisas, tem escrito artigos? Como é que tem sido a sua atuação como pesquisador nesse momento atual? Sim, a gente tem desenvolvido vários artigos, na verdade, vários projetos. Um deles é esse projeto de variantes, que a gente está em fase de publicação. Né? A gente tem outros trabalhos, como, por exemplo, um trabalho, né, do professor Eduardo Martins, da Universidade de Selma, em que a gente está avaliando a tempo de permanência de anticorpos e a imunidade celular, por exemplo, de pacientes que tiveram Covid-19. Também é um estudo que está em andamento. Né? Outros estudos, como, por exemplo, de Covid em crianças, né, para saber o real cenário, né, e o impacto dela, por exemplo, né, na gravidade em crianças, também está sendo avaliado. Então, assim, todos esses trabalhos estão sendo desenvolvidos para que a gente entenda, né, melhor ainda, né, a fisiopatologia dessa doença. Porque, na verdade, sim, vai chegar um momento em que haverá necessidade de vacinar as pessoas abaixo de 18 anos, né? Na verdade, nos Estados Unidos, sim, já acontecendo, né? Já, porque, na verdade, a vacina da Pfizer, ela acaba saindo na frente, né? Por quê? Porque eu preciso ainda ter estudos clínicos naquela faixa etária comprovando que mantém ainda a produção de anticorpos e a imunidade, e com isso e a segurança, né, para que eu consiga vacinar aquela população-alvo. Então, assim, a Pfizer já fez estudos,
com a população acima de 12 anos, já foi liberado, e com isso, né, a gente consegue liberar para essa faixa etária. A Coronavac, por exemplo, ela foi liberada para pessoas acima de 18 anos, né? Então, assim, já conseguimos vacinar pessoas de 18 anos para cima. Então, à medida que for, né, tendo a vacinação, novos estudos vão ser realizados e eu tenho certeza que conseguiremos vacinar toda a população. Com todo essas vacinas que existem no mundo, mas assim, só acredita numa visão mais otimista, essa pandemia chegaria ao fim, mundialmente falando? Existe um prognóstico? Não tem um prognóstico, né? Assim, eu como pesquisador ainda não consegui, né, desenhar um cenário, né, em que tal mês consiga, embora vários pesquisadores tenham, né, desenhados modelos para que coloque um prazo. Mas assim, acho que o mais interessante que a população entenda é que com a eficácia e a segurança das vacinas, só você ter uma ideia, mais de 100 vacinas estão sendo estudadas. Algumas já aprovadas, como vocês podem acompanhar nos noticiários, lógico, é fato. Então, assim, daqui a pouco, a gente vai ter mais de 100 vacinas disponíveis. Então, assim, isso é um cenário interessante, porque vai sim ter oferta, sabe, para a população. Então, vai chegar um momento, por exemplo, que outras instituições, como as particulares, também vão poder vacinar a população. Então, assim, é um cenário otimista. Então, hoje a gente vive num cenário otimista, não um momento. O momento ainda é complicado, existe um número de casos de óbitos alto, elevado no país, mas o cenário, o prognóstico, o que eu vejo lá na frente é sim um controle dessa pandemia. Professor Lídio Neto, nós estamos chegando ao fim e gostaria de passar a palavra para suas considerações finais. Assim, agradecer a FAPEMA, né, o convite, né, e também ao apoio financeiro e ao apoio logístico que nos dão para a realização dos projetos. Né, agradecer, lógico, né, o governo do Estado por todo esse apoio que nos dá. E, lógico, lembrar a população que manter as medidas sanitárias hoje é extremamente necessário. Então, a gente está trabalhando com um vírus que ele é altamente transmissível, que é a P1, que já está predominando em todos os estados, e toda precaução neste cenário atual, ela é necessária. E lembrando também que a vacina está aí, está sendo disponível, as faixas etárias já estão sendo chamadas para vacinação, e todo esse controle está sendo feito. Lembrando que a gente está envolvido diretamente nessa pandemia, grandes profissionais estão sendo envolvidos, pesquisadores, e com isso justifica o grande sucesso que o Estado está tendo no controle dessa pandemia. Bom, infelizmente chegamos ao fim. Nosso muito obrigado, professor Lídio Gonçalves Lima Neto, diretor-geral do LACEN, Laboratório Central de Saúde Pública do Maranhão, por ter aceito o nosso convite. E você que está nos assistindo, se inscreva em nosso canal do YouTube, curta, comente e compartilhe o nosso vídeo em suas redes sociais. Cientista.com, eu sou o Cláudio Moraes, na técnica o apoio é de Rubenilson Costa, a arte é de Mota Júnior, a coordenação do Núcleo de Difusão Científica é da jornalista Leidiane Ramos, o presidente da FAPEMA é o professor André Santos. Muito obrigado e boa tarde.